Olá, gente. Eu tenho andado sem tempo, na verdade, de vir aqui falar com vocês, né? Muita coisa acontecendo na minha vida, muita coisa mesmo, muita coisa boa. E hoje eu resolvi tirar um tempo já no fim do meu dia, né, pra vir falar um pouquinho, pra vir aqui dividir um pouquinho com vocês de algo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E pra dar sequência, né, daquilo que eu comecei. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha decisão de falar sobre o assunto, né? E sobre vulnerabilidade, né? Eu acho que uma das coisas que todo mundo que passou por um fim de um relacionamento, por um fim de um casamento, né? Se tem uma coisa que a gente tem em comum é a sensação de fracasso. Uma pessoa que vem de uma educação cristã e que leva muito a sério o casamento, que tem o casamento como uma união mesmo, né? Onde dois se tornam uma só carne, que é um juramento diante de Deus, e para quem leva isso muito a sério, quando a gente chega numa situação de divórcio, quando a gente chega numa situação de separação, a gente tem aquele sentimento de culpa, né? A gente lida com o sentimento de fracasso e a gente lida com o sentimento de vergonha, de rejeição, todas as emoções que a gente não gosta de sentir, que a gente não quer sentir, né? Se você dizer que você não se importa com a sensação de fracasso, de falhar, né? Dificilmente você vai estar falando a verdade. Lidar com a culpa, né? De perguntar onde que eu errei, o que que eu fiz errado. Ter que admitir publicamente que alguma coisa saiu errado, que você errou na sua escolha, que você errou na condução do seu relacionamento, que você fez escolhas que te trouxe para este lugar, né? Geralmente não é algo agradável e nem algo que ninguém quer desejar. Por isso mesmo falar sobre o assunto é um tabu, por isso mesmo falar sobre o assunto é tão difícil, porque exige que a gente exponha, né, uma parte da vida da gente que a gente prefere não comentar, né? Quantas pessoas que depois de passar por um divórcio nunca mais tocam no assunto. Quem conhece ela depois do divórcio nem sabe que ela nunca foi casada, porque ninguém gosta de ficar colocando o dedo nessa ferida. E só que isso também eu acho que é algo que precisa mudar, né? Dentro da nossa sociedade cristã, né? Aumentou o número de divórcios, existem muitas famílias nesse mesmo lugar, né? E a gente precisa falar sobre esse assunto e assumir, né? Assumir publicamente que falhou, que houve uma série de erros, que algo deu errado e parar com aquele negócio também de sempre falar com vitimismo. Numa relação, quando uma relação dá errado, existem fatores dos dois lados que levaram aquela relação a chegar ao fim, né? E não é falar com a intenção de ficar apontando o dedo e achando de quem é a culpa, não. Mas é falar como isso aconteceu comigo, é minha experiência de vida, faz parte de quem eu sou, quer eu queira, quer eu não queira, essa é a minha história. Eu desejei que a minha história fosse assim? Não, não desejei. Eu planejei? Não. Saiu diferente da minha expectativa? Saiu. Não era um sonho da minha vida, uma expectativa minha, estar divorciada aos 36 anos de idade com duas filhas. Mas, se é isso que me aconteceu, essa é a minha história. E eu não posso ter vergonha de falar sobre ela, porque ela faz parte de quem eu sou, ela me trouxe aprendizados, ela me trouxe lições importantes. Então, esse meu ato de falar sobre o assunto não pode ser visto como um ato heróico, né? É um ato que eu quero encorajar mais, né, as pessoas que passaram por isso ou a falar sobre o assunto, né? Porque faz parte de quem eu sou. Então, não ter a vergonha de vir até aqui, de me expor, de falar vulneravelmente aonde foi que eu errei, ou aonde eu acho que eu errei, ou quais as lições que eu aprendi com isso, para mim é simplesmente um ato de vulnerabilidade. E eu acho que a gente precisa aprender cada vez mais como seres humanos, não ter vergonha de assumir as nossas vulnerabilidades. Até porque a palavra de Deus ela nos diz que quando a gente pensa que a gente está fraco, aí é que a gente está forte. Porque o poder de Deus, a glória de Deus, se manifesta na nossa fraqueza. E eu sou prova viva disso, sabe? Nos momentos que eu achei que estavam sendo os piores momentos da minha vida, na verdade eu estava sendo gerada, nascendo, né, uma nova Eliane, os meus valores estavam sendo resgatados e aquilo que me parecia o fim, me parecia a morte, né, era o fim de uma estação da minha vida e era o início de outra, né, que tá aí, que tá nascendo e que eu tô feliz e que eu estou super animada, né, para viver essa nova fase da minha vida.
viver com Cristo, viver sendo quem eu sou, viver com os meus princípios, né? Usando os aprendizados que eu tive, e o aprendizado principal, né? Que Deus, ele está comigo, ele esteve comigo e ele continuará comigo. Não importa o meu estado civil, não importa o que aconteça nos meus relacionamentos, o meu relacionamento principal é com Deus, né? E esse relacionamento com Deus continua intacto, continua de pé. Então, eu quis fazer esse vídeo hoje curtinho, rapidinho, falando sobre isso, sobre a coragem de ser vulnerável, né? Tem uma escritora americana, a Brené Brown, que ela fez um livro sobre isso, e um livro que ficou até muito famoso, um livro que eu li e um livro que me inspirou e que me inspira, né? Admitir os sentimentos ruins que a gente não gosta, admitir que a gente se sentiu rejeitado, que a gente tem vergonha, que a gente se sente culpado, não é algo ruim, né? Você não pode morar na culpa, na vergonha, mas a verdade é que quando você assume aquilo que te aconteceu, quando você aceita a sua história de vida, quando você abraça, né, aquilo que aconteceu com você, você se torna forte. A nossa força como seres humanos está exatamente na nossa fraqueza. Porque como cristãos, nós temos essa promessa que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu não tenho dúvida, né, de que Deus está me aperfeiçoando, Deus está se manifestando na minha fraqueza, naquilo que deu errado, né? Deus está fazendo uma nova história, Deus está construindo um novo tempo, e eu tenho certeza absoluta que eu vou dividir com vocês muita coisa boa ainda. Então, é, não tenham vergonha, né, de falar, de pedir ajuda, de reconhecer quando você erra. Quanto mais rápido você reconhece o erro, mais rápido, né, o, o seu inconsciente busca ajuda e Deus coloca no seu caminho as pessoas que vão te ajudar, né? Eu quero encorajar você. Talvez você esteja envergonhado com algo que aconteceu na sua vida. Talvez não seja relacionamento, talvez seja outra coisa. Mas talvez você se sente culpado, talvez você tenha vergonha de algo. Não tenha vergonha mais. Faz parte da sua vida, faz parte da sua história, sabe? Olhe para onde você errou e fala: aqui eu não erro mais. E eu vou tentar fazer com que o menor número de pessoas possíveis errem de novo. Quando eu ver alguém indo para aquele caminho que eu fui e não deu certo, eu vou alertar as pessoas para não irem por lá. Use os seus erros para que a glória de Deus se manifeste em você, para que Deus se manifeste na sua fraqueza. Não há vergonha nenhuma, né, em errar. Como seres humanos, estamos todos, né, sucessíveis a erros. A vergonha é permanecer no erro, a vergonha é continuar preso no erro. Liberte-se daquilo que você errou, liberte-se do buraco que você caiu, saia dele e siga adiante. Vida pra frente, vida que segue. Deus é contigo. Deus, ele te ama em qualquer circunstância. Deus, ele me ama em qualquer circunstância, né? Algumas pessoas falam que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Na verdade, o homem, quando peca, escolhe se afastar de Deus. Deus, ele está pronto para estender a mão de você, mesmo que você esteja no pecado, desde que você esteja disposto a sair do pecado, né? Deus, ele não vai te encontrar no seu pecado e ficar nele, mas Deus, ele vai te ajudar a sair. Ele tem prazer em estender a mão e te alcançar de lá. Então, fica aí, né, a minha palavra de encorajamento para você neste dia, né? Deus é contigo, Deus está disposto a te ajudar, independente do que aconteceu, independente de onde você falhou, independente de onde você caiu, tá? E errar é humano, perdoar é divino, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te coloca de pé. Para de ficar atolado na culpa, na vergonha, sabe? Levanta a cabeça, olha para os céus, que é do alto que vem o seu socorro. E eu espero que Deus possa falar mais no seu coração, que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Não tem nada de errado em ser vulnerável e admitir fraquezas, tá? Na verdade, quando a gente admite, a gente tá mais perto da nossa vitória do que quando a gente esconde, finge que tá tudo bem, coloca uma máscara em cima, esconde o problema e não procura resolver aquilo que tá tirando a nossa paz, tá? Espero que você tenha um fim de semana abençoado, como tenho certeza que o meu será.